Agora eu vou começar a fazer a íris da minha personagem. Essa parte, ela é muito importante, porque você precisa se concentrar bem no olhar que esse seu personagem vai estar emitindo, né? Não é simplesmente você fazer ali a bolinha e pronto. Então, olha bem a expressão do seu personagem, imagina para onde ele estaria olhando, se ele está olhando para frente, se ele está olhando para o lado, isso tudo você tem que considerar. Bom, assim que eu acho meu olhar, eu faço 2 bolinhas bem de leve, né? Como você pode ver aí. Eu não faço elas ainda não estão do tamanho certo, não estão na consistência certa, mas eu uso elas como referência para saber se esse olho vai estar olhando para o mesmo lugar, né? E aí eu vou ajustando elas, à medida que eu vou aumentando cada uma delas, eu vou ajustando para ver se elas estão em sintonia com o olhar que eu quero que essa caricatura expresse. Aqui eu dei uma leve modificação aqui nos olhos. Eu fiz eles inclinarem um pouquinho aqui para a esquerda, para dar uma expressão melhor aqui no olhar dela. E caso você precise arrumar o seu olho também, é muito simples. Como a gente fez só um leve esboço aqui da íris, você pode com algodãozinho, com o palito de dente, apagar sem problema. E aí também para te ajudar a acertar, né, o tamanho da íris, você pode pegar aqui um palitinho e ir acertando aqui, arredondando certinho que você precisa. Uma vez que a tinta seca, se você empurra ela com o palitinho, você vai acertando aí, tirando os cantinhos. Aqui também com uma esteca também funciona uma agulhinha. Agora eu vou começar a maquiagem dos olhos, né? E depois eu termino aqui a minha íris. Eu começo pegando aqui um marronzinho claro. Você pode misturar ele com um tiquinho de marrom um pouquinho mais escuro só, para ficar mais fácil a visualização. E eu vou começar circulando aqui, eu vou começar contornando aqui a minha região dos olhos, em cima e embaixo. Aqui na região da pálpebra eu também passo como se eu estivesse passando a sombra. Vou sombreando e a minha maquiagem ela vai ter os cantos bem para cima, assim. Então eu já começo a subir aqui do cantinho do olho. Toma cuidado para não deixar muito. Eu dou uma esfumaçada aqui no cantinho, porque eu não quero deixar muito demarcado. Depois eu vou pegar um pouquinho, eu vou apertar um pouquinho mais esse marrom escuro, só em alguns cantinhos. Então eu aumento aqui a quantidade de marrom escuro na minha mistura, deixo ela bem aguadinha. E aí, com o marrom escuro, eu vou aqui bem pertinho da pálpebra, bem pertinho do olho mesmo, bem rente. Aqui embaixo do olho. É como se eu preenchesse uma área menor do que eu preenchi com um tom mais claro. Contorno aqui a minha pálpebra móvel, contorno aqui a minha pálpebra móvel. Aqui eu vou puxando aqui esse cantinho, mas você vê que eu fico aqui só na mesma área, bem rente. Aí agora com um pouquinho de preto mesmo, eu vou esfumaçar ainda
um cantinho ainda menor. Mas aqui você tá percebendo que eu tô esfumaçando ainda, eu não tô passando nenhuma camada completamente escura. Tá super transparente. Eu continuo ainda fazendo assim para essa próxima etapa. Eu esfumaço aqui um pouquinho mais de escuro, né? Quase um preto. Agora sim, só como se fosse uma linha aqui, a linha dos cílios aqui embaixo. Bom, agora que eu tenho o meu olho com a maquiagem já bem definida, eu posso dar continuidade para íris. Então eu pego aqui o meu marrom escuro e eu vou preencher todo esse espaço aqui que eu delimitei para íris. Aí, nesse caso, o que acontece? Mesmo independente da cor dos olhos do meu personagem, eu sempre faço essa base aqui com marrom escuro. Que é a partir dela que eu vou clareando os tons, assim, pra chegar no olho bem realista. Depois dessa primeira camada eu preciso esperar secar pra eu conseguir clarear, né, e não mesclar a tinta mais clara com a mais escura. Eu quero que ela se sobreponha sem misturar, então precisa estar bem seca essa camada aqui. Como a cor do olho da personagem é um castanho claro, eu vou misturar aqui um pouquinho de marrom claro. E para deixar ele mais penetrante, assim, para dar um toque, coloco um pouquinho aqui de cerâmica. Ele vai dar um tom acobreado. Vai realçar bastante. Tiro o excesso aqui do pincel. E começo a fazer uma meia lua aqui na parte de baixo. E não preencho todo ele, não. Eu deixo um círculozinho fora, mais escuro. Mudando a luminosidade aqui um pouquinho, dá pra ver melhor. Eu espero secar também essa camada pra depois ir clareando. Agora, pra dar o arremate aí na cor desse olho, eu vou misturar o marrom claro. Essa mesma misturinha que eu fiz de marrom claro com cerâmica, com um pouquinho de amarelo ocre. Aí ele bem aguado. Eu vou dar uma pincelada assim de leve aqui para iluminar aqui o meu olhar. Para finalizar aqui, eu venho com o mesmo marronzinho escuro, faço uma sujeirinha aqui no centro do meu olho. É uma preparação para a pupila. Uma sujeirinha. Para finalizar o olho, né, a pupila, o que eu faço agora? Eu vou pegar uma estequinha que eu tenho aqui, que tem uma pontinha de boleador. Aí vou fazer aqui uma pocinha de tinta preta, né? Posso misturar com um pouquinho de marrom também. Não sei se dá pra ver direito, mas eu molho ele aqui, né? E com bastante cuidado eu marco ele aqui bem no centro. Agora sim, o olho mesmo, né? A íris está finalizada, eu vou finalizar agora a maquiagem.